Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo Senhor Jesus, neste sábado, dia 13 de junho de 2026, prosseguir então assim com vocês com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que há 14 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são pecados que contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos ou pecados religiosos. A oitava parte que tem como tema o que é a idolatria ou paganismo, a quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria, a quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A nona parte que tem como tema a décima parte que tem como tema terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. A 11ª parte que tem como tema o que é inimizade, a sexta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A 12ª parte que tem como tema o que é a porfia ou a discussão, a sétima obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A 13ª parte que tem como tema o que é a insegurança, o que é o ciúme ou a insegurança, a oitava obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a 14ª parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema o que é a ira, a cólera, a fúria, a raiva. A nona obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Hoje vamos então assim conhecer a 15ª parte, que seria então assim a 10ª obra da carne que o apóstolo Paulo cita na carta aos Gálatas, e a quinta do terceiro grupo. Eu vou fazer a oração na sequência. O Espírito do Senhor Jesus irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara, dizendo o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 19, ele declara, dizendo o seguinte aqui: tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu, isto é, pela sua carne. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías, no capítulo número 66, do versículo número 1 e 2, o Senhor declara o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do salmista no Salmos de número, capítulo número 93, versículo de número 2, ele declara o seguinte aqui:
Desde a antiguidade o teu trono está firme. Tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no capítulo número 2, versículo número 20 do seu livro, quando ele declara o seguinte, que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo número 29, diz o texto sagrado que de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Entendo, Deus é de todo o coração e de toda a alma que eu venho a ti neste dia de hoje prestar culto ao Senhor, ser um instrumento vivo usado nas tuas santas e divinas mãos, que a minha matéria humana ela venha a cair por terra e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, assim como que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Toma a direção dessa 15ª parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 15ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, está em 5 textos do cânon sagrado, 3 especificamente no livro da Sapiência, que é o livro de Provérbios. Provérbios capítulo número 3, versículo número 30, diz o texto sagrado que jamais pleiteis com alguém sem razão, se não houver de feito nenhum mal. O segundo texto está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 6, versículo número 14, diz o texto sagrado que no seu coração, no coração do perverso, há perversidade, e todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. O terceiro texto está no livro de Provérbios, capítulo número 26, versículo número 20, diz o texto sagrado que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldicentes cessa a discórdia. O quarto texto está na nova aliança, Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 25. Cristo declara o seguinte, que entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com eles a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E o quinto texto está na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo número 5, Gálatas capítulo número 5, versículo número 20, diz o texto sagrado que idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus ministra por intermédio de mim. Para essa 15ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a 15ª parte ela tem como tema o que é a discórdia ou a falta de entendimento. A 10ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, e a 5ª do terceiro grupo. A semana retrasada vimos a 14ª parte, que tem como tema a ira, o que é a ira, a fúria, a cólera, a raiva, que no caso seria a quarta obra da carne, a 9ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, é a 4ª do terceiro grupo, e como consequência vem essa 10ª obra da carne, que é a discórdia ou falta de entendimento. Eu fui pesquisar. A palavra discórdia, ela significa falta de entendimento, falta de concordância e falta de acordo. A discórdia, eu fui pesquisar, ela surge na maioria das vezes quando nós não queremos ceder a nossa opinião, quando nós não queremos aceitar que nós somos diferentes. É aquilo que eu disse, que o ser humano é a criatura mais complexa que Deus ele criou em todo o universo. E Deus ele nos fez indivíduos que têm a qualidade de ser único,
incomparável, insubstituível, inconfundível. Somos pessoas que temos gostos diferentes, temperamentos diferentes, sentimentos diferentes, respondemos em tom diferentes e nós não somos iguais. Você vê que Deus ele reconhece o valor de cada ser humano, que as maiores mensagens de Jesus foram pregadas por uma pessoa só. É para você ver que Deus ele fez o ser humano diferente. E isso se reflete exatamente no mundo de hoje. Você vê que, embora aqui existem inúmeros organismos, mas cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma de cativar, de atrair, e nós temos que aceitar isso. E a discórdia, ela nasce exatamente quando nós não queremos aceitar a diferença, quando nós queremos pensar que a nossa opinião é a única verdadeira, e nós somos os únicos que temos uma opinião firme sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E quando nós não queremos aceitar a diferença, sem sombra de dúvida, a discórdia ela vai nascer. E nós vivemos num mundo que essa obra da carne ela se manifesta todos os dias. Olha, o que está por detrás das guerras, dos divórcios, das separações, das brigas, da ira, da cólera, da raiva, da fúria, o que está por detrás das discussões, assim como da inimizade, é sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, a discórdia. Por isso você vê que o terceiro grupo ele tem como tema problemas de relacionamentos pessoais e mau jeito em suas peculiaridades, exatamente porque a discórdia é um problema de relacionamento, e se nós não resolver esse problema, nós não vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis, e duradouros com as pessoas. Sabe por que as pessoas não querem se converter? Sabe por que as pessoas não querem aceitar a Deus, a Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador da sua vida? E sabe por que as pessoas têm dificuldade de vir por Evangelho, de aceitar a palavra de Deus? É por causa da discórdia. As pessoas discordam da Bíblia Sagrada, dos pensamentos de Deus. Por isso que elas não estão a conseguir se converter. Sabe por que as pessoas persistem em viver no pecado? Sabe por que as pessoas persistem em viver na desobediência? Sabe por que as pessoas persistem em endurecer o seu coração para o Evangelho de Cristo Jesus? Por causa da discórdia. É por causa da discórdia que as pessoas não querem se converter. É por causa da discórdia que as pessoas não querem aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. É por causa da discórdia que as pessoas não querem vir para o Evangelho de Cristo Jesus. No livro de Provérbios, capítulo número 3, versículo número 30, tem algo interessante sobre a discórdia. Aqui tem sagrado que o sábio, recebendo a iluminação no seu espírito sobre a discórdia, ele declara o seguinte: que jamais pleiteis com alguém, ou brigues com alguém, ou discute com alguém, sem razão, se essa pessoa não tiver feito mal algum. É exatamente isso. E no capítulo 6 de Provérbios, versículo 14, fala que no coração do perverso, do homem mau, há toda a perversidade. O tempo todo ele anda maquinando o mal, e o tempo todo ele anda semeando contenda. A pessoa que ela é dominada pela discórdia, pela falta de entendimento, o impulso dela, já que o seu coração ele é dominado por toda a perversidade, é de querer sempre maquinar o mal, é de querer sempre reunir pessoas ao seu redor e semear contendas e semear brigas. E essa é uma obra da carne que se vê muito em todas as áreas, na área pessoal, na área familiar, na área social. Você vê que o que tem estragado o relacionamento de pais e filhos, que tem estragado o relacionamento de tio e de sobrinhas, que tem estragado o relacionamento de marido e mulher, tem sido a discórdia, tem sido a falta de entendimento. Isso, meu amigo, minha amiga, isso é um reflexo da personalidade dos espíritos malignos.
Você sabia que os demônios eles são dominados pela discórdia? Você sabia que o que causou a rebelião nos céus foi a discórdia de Lúcifer para Deus? Porque ele queria usurpar a glória de Deus. Ele não queria aceitar a Deus como Criador. Ele não queria aceitar a Deus como único Senhor, como único que tem todo o poder. E ele se discordou. Ele pensou que ele era maior do que Deus. E Deus ele expulsou eles do relacionamento. Sabe por que muitos relacionamentos de marido e mulher não tem dado fruto? Não tem durado? Sabe por que relacionamento entre amigos tem destruído? Sabe por que relacionamento entre marido e mulher tem ido ao divórcio? Por causa da discórdia, por causa da falta de entendimento. Ninguém quer ceder, ninguém quer aceitar a diferença, ninguém quer levar em consideração a opinião, o pensamento, a personalidade do outro. Nós não somos iguais, meu amigo, minha amiga. Deus é que fez o ser humano assim. E nós temos que entender, você vê que até no que diz respeito ao Evangelho de Cristo, a graça de Deus que é para salvar o ser humano se manifesta de maneira multiforme graça. Nunca se perguntaste, nunca se questionaste o porquê que tem tantas igrejas, porquê que tem tantos ministérios diferentes, porquê que tem tantos... Nunca se perguntaste porquê que há tantas igrejas, há tantos pastores diferentes. Muitos já se questionaram se Deus é um, se Jesus é um, porquê que há tantas igrejas, porquê que tem Igreja Universal, Igreja Maná, Igreja Metodista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja ABC, porquê que há tantas denominações evangélicas e porquê que há tantas igrejas que estão a ser abertas? É por causa da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus para salvar o ser humano, ele se manifesta de diferentes maneiras, com o único só objetivo, porque Deus ele sabe que o ser humano é um ser difícil de ser compreendido. E você vê que na antiga aliança, Deus quer para tentar cativar o povo, trazer o povo para si. Deus ele levantou inúmeros profetas. Deus ele levantou inúmeros homens. Então, sabe por quê? Por causa que é para resolver o problema da discórdia. A discórdia é uma obra da carne, é um bem satânico que os espíritos malignos eles ensinaram para os seres humanos. Você pode não estar de acordo com uma pessoa e respeitar a reflexão daquela pessoa, porque, meu amigo, minha amiga, só no céu é que haverá harmonia de pensamentos. Só no céu é que haverá harmonia de pensamentos. E a fonte de toda a verdade é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte de toda a verdade. Se você quer conhecer a verdade, estude, examine as Escrituras Sagradas. Você pode discordar de uma opinião e respeitar a opinião da outra pessoa e continuar o seu caminho. Mas só que nós vivemos num ambiente que as pessoas, elas, por não se voltarem para Deus, elas querem hostilizar, elas querem impor a sua opinião como a única fonte da verdade. E por isso que a discórdia tem nascido. Porque o marido ele olha para a mulher tem uma maneira de pensar, uma maneira de ver a situação no relacionamento. O marido ele não aceita e vice-versa. O marido tem uma maneira de ver a situação no relacionamento, expõe para a esposa ela não aceita. Aí entra a discórdia, a falta de entendimento. E sabe como é que se resolve o problema da discórdia? É quando um leva em consideração o pensamento do outro, a opinião do outro, o sentimento do outro. Nunca se perguntaste que pessoas que são saudáveis emocionalmente, são pessoas que sabem se adaptar com a situação, são pessoas que conseguem se adaptar com todo tipo de pessoas, com pessoas que têm um caráter amoroso, com pessoas que têm um caráter difícil, com pessoas que têm um caráter moldável, com pessoas que têm um caráter não moldável. As pessoas que são saudáveis emocionalmente são as pessoas que conseguem se adaptar com todo tipo de pessoa. E sabe quando é que nós conseguimos nos adaptar? E sabe como é que nós conseguimos resolver o problema da discórdia? É quando nós procuramos ter conhecimento
conhecimento da palavra de Deus e procuramos procuramos construir o meio de comunicação com Deus através dos princípios que Deus ele estabeleceu, que é desejar Deus, buscar Deus, gastar tempo através da oração, do estudo da palavra de Deus, se submeter à autoridade de Deus e obedecer os princípios que Deus ele estabeleceu na sua palavra. As pessoas elas estão frustradas por causa da discórdia. É aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus ele é o único que é a fonte de toda a sabedoria, que é a fonte de todo entendimento. Ninguém tem o conhecimento total. Por isso você vê que estão sempre a sair novas ideias, novas informações, novos livros. Sabe por quê? Porque ninguém tem conhecimento total das coisas. O que nós temos que aprender é levar em consideração a opinião das pessoas e aprender sobretudo a buscar a fonte da verdade que está na Bíblia Sagrada. A discórdia, meu amigo, minha amiga, a falta de entendimento, ela é um bem satânico que vai governar a nossa vida. Se nós não aprender a entender que Deus é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento, se nós não procurar conhecer a Deus a fundo, através da palavra de Deus, através da oração, dos princípios que Deus ele estabeleceu, a discórdia e a falta de entendimento ela vai governar a nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo número 26, versículo número 20, diz o texto sagrado que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldicente cessa a discórdia. A discórdia ela aparece exatamente quando há maldicente, quando há pessoas que amam semear contenda, semear discussão, que não aceitam as diferenças. A discórdia ela vai brotar, ela vai nascer naquele bem. No Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo número 25, um outro exemplo de discórdia que Cristo ele dá, e outro meio que ele usa, como é que tem que se resolver a discórdia. No versículo 25 de Mateus, capítulo 5, Cristo ele fala assim que quando estiveres com teu adversário, ou com teu semelhante, ou com teu amigo, e você se lembrar que ele tem alguma coisa com você, entra em acordo sem demora com ele. É bem verdade que hoje, quando as pessoas estão, elas têm problemas de relacionamentos pessoais, uma das coisas que se vê que as pessoas elas não conseguem resolver, as pessoas não gostam de querer ceder, as pessoas não querem se rebaixar, as pessoas elas preferem ser dominadas pelo orgulho, dominadas pela vanglória, dominadas pela raiva. As pessoas elas se deixam dominar pelo orgulho, por isso que elas não querem ceder, por isso que elas não querem liberar perdão, por isso que elas não querem vir pelo caminho do entendimento e da reconciliação. Elas não querem vir pelo caminho do entendimento e da reconciliação. Por isso que Cristo usa esse termo. Se você estiver com teu adversário a caminho e se lembrar que ele estiver em desacordo contigo, entra em reconciliação, entra em acordo com o teu adversário, para que não aconteça que o teu adversário ele te entregue ao juiz, o juiz ele te entregue ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. E quantas são as pessoas que estão a ser prejudicadas por causa da discórdia? Hoje, por exemplo, no relacionamento entre homem e mulher não está a se entender. Satanás ele sopra, por isso eu falei para você na primeira e na segunda, na terceira e na quinta parte, que a zona de ataque dos espíritos malignos que é para influenciar o ser humano e que é para instalar esses bens satânicos que saem sobre da carne é na mente. Porque Paulo ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Aí os espíritos malignos ele coloca no coração da pessoa, fica com raiva, fica com rancor, fica com fúria dele, entra em discórdia com ele, não lhe perdoe, viva em desavença com ele. Aí a pessoa vai guardar rancor e raiva. Aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar o juiz, vai entrar
vai procurar o juiz e assim ela vai estragar o seu relacionamento. Hoje você vê que um dos motivos que tem destruído, que tem levado nações a se levantarem contra outras nações, ao ponto de haver atentado, de haver guerra, tem sido a discórdia, porque uma nação quer prevalecer contra a outra, quer impor o seu sistema, a sua ordem, como estilo na outra nação por ser mais fraca. Aí a outra não aceita, aí vem a discórdia, aí surge a guerra, a fúria, as brigas. Eu falei para você, meu amigo, minha amiga, aqui, as obras da carne, elas sempre vão governar, é fruto do coração de um homem, de uma mulher que não quer Deus. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Por que você tem muita dificuldade em aceitar a palavra de Deus? Sabe por que você, homem, mulher, tem muita dificuldade em se converter? Você tem muita dificuldade em parar de viver no pecado? Sabe por que as pessoas elas persistem em viver no pecado, na fornicação, no adultério, nas barbaridades sexuais? Sabe por que o impulso das pessoas é mais voltado para o pecado do que para o bem? Por causa da discórdia. As pessoas elas não querem se entender com Deus, elas não querem se voltar para Deus, porque olha, sabe o que? As pessoas, olha, quando uma pessoa ela não quer se converter, ela não quer aceitar a Cristo Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, não quer vir por Evangelho, é porque a discórdia ela domina a sua vida. As pessoas elas como se acham que são melhores do que Deus, por isso que elas não querem se converter. A discórdia ela domina a mente, o coração das pessoas. Isso vai levar com que as pessoas, os demônios, elas dominem a vida das pessoas. Missionário, como é que eu posso saber, missionário, me explica, se os demônios estão na minha vida ou não? É se você pratica as obras da carne. Se você pratica as obras da carne, e se você tem uma vida carnal, em discórdia com a palavra de Deus, então os demônios estão a dominar a tua vida. Se a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, se essas obras da carne estão a dominar o teu cotidiano, então isso é uma resposta sem errar que os demônios estão a dominar a tua vida, que os demônios estão a dirigir a tua vida. E se você continuar assim, meu amigo, minha amiga, Deus, Ele não poderá fazer nada por você. A discórdia ou a falta de entendimento é um bem satânico que os espíritos malignos eles ensinaram para as pessoas e que elas adaptaram como estilo de vida. Porque por isso que Paulo ele fala dizendo o seguinte, que inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, que a quinta obra da carne, o quinto bem satânico do quinto grupo, que tem sido um estilo de vida que as pessoas elas têm tido, que as pessoas elas têm manifestado na sua vida diária. O Espírito do Senhor não é espírito de confusão. Deus, Ele é Deus de paz, não é Deus de confusão. Mas sabe por que as pessoas elas vivem em confusão? Elas vivem em discórdia, elas vivem em desavença, elas vivem em brigas. Sabe por que as pessoas elas têm inimigas, têm inimizade com o seu próximo? Porque os demônios estão a dominar a sua vida. Espero que essa 15ª parte nos ajude a refletir, especificamente essa 10ª obra da carne que o apóstolo Paulo fala, que é a discórdia, a falta de entendimento, nos ajuda a refletir e a gente a tomar a decisão de se voltar para Deus. Eu vou fazer a oração, espero que o Espírito do Senhor Jesus possa te iluminar e possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me usar. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor ministrar por intermédio de mim. Que o teu Espírito Santo Deus possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, libertá-la da inimizade, da porfia, do ciúme, da ira, da discórdia e ajudar-la a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus. Só tenho que louvar e te agradecer do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga como missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Arranque
tudo quanto é entendimento. E lembra-te, meu amigo, minha amiga, Deus não é Deus de discórdia. Deus, Ele é Deus de paz. Desejo estar com você na 16ª parte dessa série de mensagens, que seria então assim a 11ª obra da carne e a 6ª do terceiro grupo. Um forte abraço, desejo estar com vocês na próxima semana. Um forte abraço, até a próxima, tchau.